Mais um vídeo aqui no Léo de Direita em apoio ao nosso grande querido presidente Bolsonaro 2022, direita a volver. E eu vou trazer o áudio do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do nosso capitão Bolsonaro. O podcast dele. Análise Brasil com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Olá amigos, aqui deputado Eduardo Bolsonaro, desde já agradecendo a todas as rádios que transmitem esse áudio. E o assunto dessa semana não poderia ser outro, né? É a questão de Cuba. Cuba, como pode-se perceber, uma manifestação espontânea que as pessoas foram às ruas de maneira muito corajosa. Porque vocês sabem que numa ditadura, quando você sai às ruas para protestar contra o ditador, se você não tomar o poder, isso pode dar sérios problemas, e no caso de Cuba, até o famoso paredão. Mas vamos lá, eu queria chamar a atenção aqui para ver quem é que está apoiando Cuba, ou pelo menos tentando amenizar o que está acontecendo por lá. O Lula diz que a culpa da população ter ido à rua são os 60 anos dos bloqueios dos americanos. Só que os americanos não fazem bloqueio. Os americanos, quando teve a Revolução Cubana, lá em 1959, apenas retiraram as empresas americanas, porque tudo estava sendo, obviamente, nacionalizado. E, além disso, ninguém bota o seu dinheiro para criar patrimônio em um local em que o seu patrimônio pode ser, no dia seguinte, estatizado, como ocorre lá na ditadura cubana. Afinal de contas, lá não tem CGU, TCU, Ministério Público, nem nada disso. Tem a vontade do ditador. E ademais, se a Revolução Cubana foi feita para ser uma resposta ao imperialismo americano, que através dos comércios acabava por explorar a mão de obra cubana, ora, por que Cuba quer fazer comércio então com outros países? Será que Cuba quer então explorar a mais-valia, a mão de obra de outros países, fazendo mais ou menos o que o imperialismo americano fazia em Cuba? Enfim, a pergunta que fica no ar. Eu postei até um vídeo antigo da Dilma, em que ela falava para a televisão Al Jazeera que não considera Fidel Castro ditador, ou ao menos se recusa a concordar com essa afirmação de que Fidel seria um ditador. O PT emitiu uma nota, um comunicado de apoio ao povo e ao governo de Cuba. É mais ou menos emitir uma nota de apoio aos reféns e aos sequestradores. Não dá para você ficar do lado de duas partes tão antagônicas. O MST colocou no Twitter, abre aspas, o governo convoca a população revolucionária a se insurgir nas ruas em defesa da revolução, contra as manifestações contra-revolucionárias, fecha aspas. Em bom português, isso aí significa o seguinte: governo de Cuba, pode sentar o cacete na população que a gente está aqui para te apoiar, beleza? E é isso que está acontecendo em Cuba. Quando a população foi às ruas, uma das primeiras medidas que o governo fez foi parar com a transmissão de internet, bloquear a internet, para que os vídeos de Cuba não saíssem de Cuba. Lá em Cuba não tem internet para todo mundo, a internet é algo caríssimo, mas vez ou outra você consegue fazer um investimento e mandar um vídeo para o WhatsApp de alguém que esteja fora da ilha. E além disso, existem aqueles que estão tentando amenizar a situação, dizendo que não, a população foi para a rua só por causa da pandemia, eles estão preocupados com o sistema de saúde que está colapsando. Mentira! Em Cuba, a população foi para a rua porque falta comida. Tem um desabastecimento de alimentos e também de energia elétrica. E nos vídeos que se vê, o que a população mais grita é por liberdade, ou seja, por liberdade. Agora, quem bateu o recorde na canalice foi o G1, que na sua coluna Bem-Estar colocou lá que a crise em Cuba pode até ter diminuído diabetes e doenças do coração. Isso é extrema imprensa brasileira. Esse mesmo G1 que bate no nosso capitão Bolsonaro 24 horas, essa mesma Globo, passa pano para Cuba, para a ditadura comunista em Cuba. Por isso que eu falo, imprensa esquerdista contra o nosso capitão Bolsonaro. Bolsonaro 22, direita a morrer. Elogiando que a população tem se alimentado menos e andado mais nas ruas, devido à falta de energia e à falta de combustíveis. Para ver, G1 da Globo, MST, PT, Lula, Dilma. Você já agradeceu o livramento que nos foi dado em 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro? Você já imaginou o que esse pessoal vai fazer voltando ao poder
E olha que eles já estão bem velhinhos, alguns deles. Parece até que estão fazendo hora extra. Esse pessoal vai querer fazer da maneira mais Se o séria nosso capitão possível. Bolsonaro não ser reeleito, eles vão globalizar o Brasil, a revolução, e nós de direita, nós tudo que apoia o nosso capitão Bolsonaro em 23 e não espera um paredão, e não tô zoado. Da primavera cubana que possa trazer muita liberdade e democracia para aquele povo. Fiquem com Deus. Análise Brasil com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esta imprensa brasileira passa pano para a ditadura cubana. Para muita cara de pau. Canal Gustavo Gayer. Mas uma outra pesquisa do Ipsos também, agora de 6 de julho da semana passada, mostra que só 28% dos brasileiros confiam nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, são estes que vão apurar o sistema eleitoral brasileiro. Pelo menos 2/3 dos brasileiros, ou seja, mais de 2/3 dos brasileiros, não confiam nessas pessoas. Então a democracia brasileira fica, sem absolutamente nenhuma transparência, na mão de um grupo que 2/3 dos brasileiros desconfiam. Ora, isso não pode ser um sistema confiável. A democracia brasileira não pode descansar sobre esses ombros. É um risco muito grande para a população. O que acontece? Alguns argumentam o seguinte: não, a gente vai ter as próximas eleições e se tiver o voto vai ter uma enxurrada de ações na justiça. Ou seja, as pessoas que argumentam isso, elas estão dizendo assim: olha, é melhor a gente ter uma fraude sem disputa, uma fraude garantida. Quer saber como a educação e a tecnologia estão transformando o mundo? Do que um sistema que permita, pelo menos, a gente avaliar se houve fraude ou não. Mas Paulo, nos Estados Unidos, mesmo com todos os indícios de fraude, Donald Trump acabou perdendo, Joe Biden acabou eleito. Eu falo, mas graças a todos esses indícios de fraude e essas disputas eleitorais, hoje quase todos os estados americanos que passaram por esse processo aprovaram suas reformas eleitorais, aqui a legislação eleitoral estadual. Então posso ressaltar aqui a Flórida, de onde eu falo, posso ressaltar o Texas, posso ressaltar o Arizona, posso ressaltar a Geórgia. Todos esses estados estão passando por reformas eleitorais para que isso não aconteça para frente. Então você não vai ter uma mudança no resultado, mas você tem um aprimoramento institucional. E o Brasil precisa sim ter um sistema eleitoral confiável, senão não tem democracia. Democracia onde um grupo que 2/3 dos brasileiros desconfiam decide o resultado eleitoral sem transparência nenhuma, ora, não é democracia coisa nenhuma. E o que é curioso aqui no Brasil, né, é que você está falando das reformas que os estados americanos estão aprovando. Aqui no Brasil existia quase que uma unanimidade em relação aos vários partidos. Todo mundo concordava que precisava existir, como você disse, um sistema auditável. A gente não tem um sistema auditável. A gente tem um sistema que diz, né, como o Rodrigo Constantino, que é nosso colunista aqui da Gazeta, também gosta de repetir, diz o Barroso, la garantia sou eu. Eu estou garantindo para vocês que é auditável, mas ninguém nunca viu, ninguém acompanha, ninguém consegue conferir. Teve todas aquelas coisas estranhas das últimas eleições, 2014, 2018. O próprio PSDB questionava em 2014 o resultado das eleições, agora voltou atrás. E aí eu quero entrar aqui no levantamento que você fez nos teus últimos vídeos, no teu canal. Você faz os teus famosos dossiês, né? Você vai fazendo uma cronologia de como várias pessoas foram mudando de opinião. E aqui a gente tem, assim, Rodrigo Maia, Simone Tebet, senadores, deputados aos montes, partidos, ex-presidenciáveis, né? A gente tem o próprio Amoedo do Novo, dava entrevistas em televisão dizendo, falando da necessidade, todos, aliás, os do Partido Novo diziam isso, agora está o partido contra o voto auditável. Então fala pra gente o que você lembra aí, quais foram as figuras públicas que você viu que mudaram de opinião e o que aconteceu na tua avaliação disso tudo, Kim? Não, a minha avaliação é que é resistência ao governo Bolsonaro. Um alinhamento ao Lula, isso aí pra mim tá mais do que claro. A partir do momento que o Rodrigo Maia vem a público dar entrevista, deu pra Veja falando que está disposto a ajudar o Lula, pra mim tá claro. O Rodrigo Maia, ele foi o relator da mini-reforma que aconteceu em 2015. Mesmo sendo relator, mesmo tendo vídeo na internet do Rodrigo Maia
agradecendo ao então deputado Bolsonaro pela questão do voto auditável. Hoje ele se coloca contrário e ainda diz que é uma maluquice do mundo bolsonarista. Você tem o Flávio Dino, que foi uma das pessoas que propuseram a lei do voto auditável. Tem postagens no Twitter, pelo menos desde 2009, do Flávio Dino defendendo o voto auditável. 2009. São várias e várias vezes. Até porque o voto auditável é uma pauta que começa, inclusive, na esquerda, nos idos dos anos, se não me engano, 98, com o Requião, do Roberto Requião, as primeiras leis. Então vem vindo. Vou te cortar rapidinho aí, o nosso colunista Alexandre Garcia, na coluna de hoje, ele lembra isso, que o projeto já foi aprovado 3 vezes. A primeira vez, Roberto Requião, do MDB, Flávio Dino, então, no PCdoB, e Brizola Neto, do PDT. Todos os partidos de esquerda, ou o MDB, que é sempre alinhado com quem está no poder, né? E depois veio o projeto do atual presidente, na época deputado Jair Bolsonaro, antes do projeto da deputada Bia Kicis agora. Então, havia muito alinhamento mesmo de vários partidos em torno dessa ideia, né? Pois é. Então você tem todas essas figuras, de esquerda inclusive. Em 2015 tem um vídeo assim que é chocante. É o Glauber Braga, do PSOL, falando: eu não acredito, eu estou concordando com o Jair Bolsonaro pela primeira vez. Isso daí, esse projeto, mesmo vindo de Bolsonaro, é um bom projeto. O pessoal votou em peso a favor do voto auditável. Hoje, figuras como Marcelo... Agora estão tudo contra porque o Bolsonaro, a nossa direita, está no poder. Querem derrubar o nosso capitão Bolsonaro para 2022. Ficam lá, né, bradando os 4 ventos que não, isso aí, querem destruir a democracia brasileira. Você tem o João Amoedo, você tem o próprio Partido Novo nas redes sociais, você tem a Simone Tebet falando que é um grande avanço. Quem mais você tem? Vamos dar uma olhada naqueles tweets que você separou, que o Rodrigo tem aí para mostrar para nós, aí você pode ir comentando, porque foi você que fez essa seleção. Vamos lá, Rodrigo, mostrar na tela? Então, aí você tem o primeiro ali que ele passou rápido, era o Rodrigo Maia. Ele coloca lá uma postagem querendo criticar o governo, quando na verdade ele tinha sido o relator. Aqui, é isso mesmo, é o Felipe Barros dando RT no Rodrigo Maia. O Felipe Barros falando isso daí, ó: pô, Rodrigo, você era o relator da mini-reforma. Após isso daí tem a questão do PSDB. O PSDB tanto era a favor, como nas eleições de 2014, tem até um vídeo depois que viralizou nas redes, o pessoal falando: ó, fizemos lá um relatório técnico de 281 páginas, mostrando que a urna, assim, não é tão auditável como querem vender a ideia. Tá lá, né, o antes e o depois. No início, somos a favor do voto auditável, depois não eram mais. É o próximo aí. Aí você vê o Aécio Neves também, ele vai: não, ó, não desconfio das urnas e tudo mais, mas acho que é importante aí a questão do voto auditável. O Aécio aí, na verdade, não posso falar, a gente reclama do PSDB como um todo, mas conversando assim com as pessoas da comissão, ele até falando que o Aécio está ajudando. Vamos ser um pouquinho justos, até honestos. O Aécio não está se colocando contrário à questão do voto auditável. Aí na próxima você tem aqui o Guga Chakra, isso aí. Tá ruim pra mim aqui o tamanho, eu não consigo ler. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Tá mostrando A hipocrisia dessa turma que trocou de opinião só porque o Bolsonaro é nosso presidente, nosso capitão, direita a envolver, Bolsonaro 22. O risco de urnas eletrônicas serem alvo de hackers existe. O Brasil deveria rever isso e talvez voltar ao voto de papel. O Guga Chakra ainda é mais extremista. Não queremos a volta do voto de papel, apenas o voto auditável. E você vê ainda... Uma coisa que me incomoda é ver a mídia, e muitas vezes até o Barroso, dando entrevistas, desvirtuando, mentindo, sabe, qual é a pauta defendida. Enquanto as pessoas querem o voto auditável, que é o que? O voto eletrônico, com a impressora acoplada, que o eleitor jamais vai tocar no voto, o eleitor jamais vai poder levar o comprovante para casa, vai cair numa urna selada. Por mais que exista um vídeo de 2017 do próprio canal do TSE, onde o Barroso aparece elogiando as novas urnas, falando como são compactas. Já mostrei até onde eu queria mostrar a hipocrisia dessa turminha que é contra o voto impresso agora, só pelo fato do nosso mito Bolsonaro ser presidente. De tarde é o segundo, agora é o Arthur e o Heitor. Bolsonaro 2022. O aniversário dele vai ser nas festas. Bolsonaro 2022, direita a envolver, até amanhã. Ele falou que